Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um webinar, né, em parceria com a VEG. Bom, vou passar agora a palavra para o Rogério Luiz Russo, da VEG, né, o analista comercial em engenharia de aplicação na VEG. Bom, o tema é CFW900 versus o CFW11. É um comparativo dos tops de linha da VEG. O Rogério, acho que pode falar um pouquinho mais sobre esse tema aí. Rogério, é com você. Boa tarde. É, o Thiago estava apresentando aí, nós vamos falar sobre o CFW900, né? E já comparando ele com o CFW11. Então, são os dois atuais tops de linhas aí na linha de inversores de frequência da VEG. Tá? Eu faço a apresentação do 900 comparando com o CFW11, que o objetivo do CFW11 é, no futuro, substituir, é, tomar o lugar do CFW11. Acho que devo ter falado errado aí. O CFW900 assumir o lugar do CFW11. Tá? Então já fica esclarecido aí o que tem de melhoria, né? O que vai trazer de benefício esse produto, né? Os porquês migrar de um produto para o outro conforme vão se passando os tempos, né? Eu vou esclarecer também que essa transição deve levar alguns anos ainda, né? Isso fica claro na apresentação lá, tudo que o 900 ainda tem que ter de disponível ainda de capacidade de potência, de recursos que hoje são atendidos para o CFW11, né? E a VEG sempre fez no mercado, nessa transição de produto novo, ela tem essa tradição de manter um produto antigo, lançar um produto novo, eles vão caminhar juntos até que o produto novo tenha condições de assumir todos os recursos que tínhamos no produto antigo. E aí o próprio mercado já deve estar começando a migrar para o produto novo, começar a utilizar o produto novo. Quando o consumo do CFW11, por exemplo, começar a diminuir, a gente começa a retirar ele do mercado. Bom, eu vou fechar minha câmera e a gente vai continuar aqui nos slides. Vamos ver. Bom, vamos dar sequência aqui. Bom, então essa aqui é a família atual de inversores da VEG, né? Nós temos o CFW desde o menorzinho aqui, o CFW100, né? Depois temos o CFW300, o CFW500 e hoje temos aqui nos maiores potências com mais recursos o CFW11 e o CFW900. Tá? Então temos aqui o nome já fica demonstrando aqui, conforme o número é maior, né? O 100 é menor que o 300 aqui, conforme o número do produto, no nome do produto é superior, ele também é superior em faixas de potência, em recursos, né? O único que está num formato mais antigo aqui, que não é um número centesimal, é o CFW11, né? É o último drive da VEG que recebeu um número decimal, onde a sequência aqui de ter um número maior não era não era um indicativo de ele ser um produto superior. Então a VEG mudou a nomenclatura há uns anos atrás, migrou para o número centesimal e o último produto que tem esse formato ainda é o 11, né? E ele vai ser substituído com o CFW900. Então a gente vai fazer a compilação aqui desses dois caras aqui, o CFW900 e o CFW11. O CFW900, ele veio com melhorias em recursos aqui que a gente tinha algumas necessidades de melhorar e não eram possíveis, né, de se conseguir no CFW11 hoje, né, que era uma maior flexibilidade, um recurso aqui de gerenciamento térmico, uma melhoria grande aqui em conectividade na IHM dele e incorporar também as funções de segurança nesse produto. Então a gente chama o CFW900 de um inversor IoT Read, né? Por quê? É um produto que está pronto aí para a indústria 4.0, né? É um produto que ele vem com uma dual porta Ethernet, né? E essa porta Ethernet comunica já
nesse protocolo MQTT, que é um dos protocolos que são utilizados aí para a indústria 4.0, onde o produto tem a capacidade de jogar as suas informações na nuvem, né? E hoje a VEG tem a VEG Digital, né? Uma das soluções da VEG aí, como tem a VEG Motores, VEG Tintas, VEG Transformadores, existe hoje também a VEG Digital, que são soluções na internet, né? Na nuvem, para você monitorar, controlar a sua empresa, né? Então, os produtos podem, tendo esse recurso, né? Você pode ter como se fosse um portal lá que você pode monitorar o que está acontecendo na sua fábrica, tá? Né? Essas soluções fazem bancos de dados, né? E acionando mensagens, alarmes para você fazer preventiva, preditivas, né? Facilitando lá, otimizando a manutenção, por exemplo, da indústria, né? E facilitando isso para o pessoal da manutenção, por exemplo. Então, esse produto já está pronto para a indústria 4.0. Ele tem essa dual porta Ethernet, que funciona como um switch, né? E ele já está embutido no produto padrão lá alguns protocolos de comunicação, que é o Modbus TCP, o Ethernet IP, o EtherCAT, né? O Modbus no meio físico 485 também, Modbus RTU, né? Essas são as opções, né, de comunicação principais na indústria, né? E esse produto já atende sem a necessidade de um acessório. Além disso, ainda falando de comunicação, né? Ele tem uma mini USB aqui incorporada na IHM do inversor, e essa IHM também comunica em Bluetooth, né? Que a gente pode estar utilizando com um software aplicativo, né? Que é o WPS Mobile, permitindo você parametrizar, monitorar esse equipamento aí no seu celular. Bom, todos os drives da VEG, desde o CFW100, que é o menorzinho lá, né, eles têm incorporado um recurso que a gente chama função soft PLC, né? Então, o que que é isso? O inversor, além de ter a função de inversor, de controle de velocidade, ele é um CLP, né? Tem um CLP incorporado nele, né? Isso também, independente, sem o uso de acessório nenhum, né? Você tem a capacidade de fazer um programa de CLP em ladder dentro do próprio drive, né? No CFW 900 e no 11 isso é mais prático porque ele já tem a porta USB para você comunicar via computador com ele, né? Utilizando algumas das ferramentas de programação de inversor nossa, né? Que é o WLP ou WPS, ferramentas gratuitas que estão no site da VEG aí, tá? O CFW 900 também vem incorporado nele a opção de alimentação independente do controle em 24 volts. Tá? Então, isso aqui era um opcional que tínhamos para o CFW11, que tinha até que ser pedido da fábrica, né? Tinha que sair um recurso que tem que ser pedido lá para ser montado no drive lá na fábrica, não é um acessório que dá para acrescentar depois que comprou o drive. Isso aqui é padrão, né? Então, qual que é a função dessa alimentação independente? Eu posso ter uma fontezinha de 24 volts lá no meu painel e alimentar só a eletrônica dele, né, para manter a IHM, manter as redes de comunicação funcionais, independente da potência. Então, alguns protocolos pedem isso daí, né, que quando o drive não tiver energizada a potência dele, né, que naturalmente a gente liga a potência do drive e o próprio drive gera as fontes internas para ligar o controle, né? E ele ficar funcional na rede. Então, com essa fontezinha redundante, vamos chamar assim, ele permite que uma outra fonte externa de 24 volts, independente da potência do drive, mantenha essa eletrônica funcional. A EHM é totalmente gráfica, que nós vamos ver mais um detalhe, e ela veio acompanhada com uma função help. Tá? Essa função help traz conteúdo de manual de programação, esclarecendo dúvidas do operador lá, de quem estiver fazendo startup, ou às vezes está com alguma falha lá na EHM, quer saber mais detalhes sobre essa informação, sem precisar abrir um manual, você pode apertar essa tecla help e aqui ela te traz alguma informação que vai te auxiliar. Todos os drives da linha CFW900 vêm com filtro RFI incorporado, desde o pequenininho até o maior, né?
um pouco diferente do que era feito no CFW11, e a função de segurança STO e SS1, que é o Safety Stop, também está incorporado no produto padrão, tá? Independente da utilização do recurso, né? Isso faz parte do drive padrão. Bom, aí tem as aplicações e segmentos, né, desses produtos. Vamos falar considerando os dois aí o CFW11 e o CFW900, eles não são dedicados a um segmento no mercado simples, né? A gente utiliza ele nas aplicações mais complexas, né? Porque são os produtos com mais recursos, com mais acessórios, com melhores controles de modo vetorial, vamos chamar assim, melhores controles de velocidade, né? Então, nas indústrias de alimentação, bebidas, papel, celulose, açúcar e álcool. Então, não é um produto dedicado só para açúcar e álcool. Não, é para a indústria, né? Onde máquinas que exigem mais dinâmica do equipamento vão ser atendidas plenamente, como movimentação de cargas, né? Compressores, bombas. Então, tem um leque enorme aí, qualquer máquina aí pode ser atendido com esses inversores, né? Às vezes a aplicação é mais simples, como bombas e ventiladores, depender da potência, né? Porque a família de inversores da WEG, elas são separadas também por faixas de potência, né? As maiores potências só tem o CFW11 e o 900 para atender, por exemplo, acima de 175 cavalos, eu não tenho mais escolha, eu quero usar o CFW500 ou 300, esses aí são para faixas de potências menores, né? Máquinas mais simples, né? E aí chega uma faixa de potência que só pode ser atendido com o 11 e 900, e se a máquina é mais complexa ou não, né, vai ser atendida por esses produtos. Ele vem, então, é um produto comparando aí de mais performance, né, nesse equipamento. Então, por que ele tem mais performance, né? É um produto com mais memória e maior poder de processamento, né? Foi distribuído o processamento nesse equipamento aqui. A gente tem tradicionalmente lá um processador no inversor. Nesse cara aqui a gente tem mais de um processador. Tem um processador lá na placa de potência, outro na placa de controle, outro na IHM. Então torna esses processamentos mais rápidos e mais eficientes, né? Mais espaço de memória. Então a gente tem ali algumas melhorias nos controles vetoriais, com o sensorless ou com o encoder. A gente tem controles para motores de imã permanente também, com controle VVW, PM, de qualquer fabricante também. Foi acrescentado um recurso, uma função modulação PWM, específica para a utilização de cabos longos. Tá? Então, tradicionalmente, nossos inversores, a nossa recomendação é que o cabo de potência tenha no máximo 100 metros de distância, de comprimento, né, entre o inversor e o motor, né? Conforme aumenta esses cabos, surgem efeitos de capacitância, efeitos do próprio PWM, que é o DVDT, né, que causam problemas, picos de tensão lá no motor, que pode chegar a furar a isolação do motor, pode chegar a danificar um inversor. E nesse modelo aqui, o CFW900, a gente tem uma modulação que a gente pode ativar, permitindo aí o comprimento de cabo é até 200 metros, sem a necessidade de um filtro na saída do inversor, né? A gente pode utilizar nos inversores mais simples uma reatância, um filtro DVT, até o extremo aí, um filtro senoidal, onde a gente não tem mais esse limite de comprimento. Então aqui a gente sem filtro nenhum, sem utilização de nenhum opcional externo, né? A capacidade de modular, controlar a velocidade de motores até distância de 200 metros de cabo. E a função avançada de economia de energia. Bom, então vamos detalhar um pouquinho melhor aí, né? A gente falou, tem o gerenciamento térmico, né? O que é o gerenciamento térmico? Né? O inversor CFM 900, o diferencial dele, comparado ao 11, o 11 ele tem o controle dos ventiladores internos, já tem a leitura de temperatura do ar, temperatura de GBT, temperatura das saídas dos IGBTs lá na fase UVW, então ele já é bem monitorado
com relação a temperaturas e tem a capacidade de decidir a hora de ligar e desligar os seus ventiladores, né? Tem um controle automático lá dos ventiladores para manter a temperatura dele em níveis adequados, né? Quando isso foge do seu controle, porque o ambiente se tornou mais agressivo, né? Alguma coisa aconteceu na sala onde está esse inversor e a temperatura subiu fora de uma característica normal, né? O CFW900 tem esse ajuste aqui automático da frequência de chaveamento. Então, a frequência de chaveamento é quem gera o sinal de saída, lá, o PWM, na saída do inversor, que controla a velocidade do motor, né? Então, ele consegue baixar essa frequência de chaveamento, né? Então, ele dissipa um pouco menos de calor, porque ele trabalha numa frequência de chaveamento menor, mais baixa, né? Ele pode perder um pouquinho de precisão lá no controle de velocidade, porque é, o controle vetorial fica um pouco menos dinâmico, mas ele consegue baixar, gerar um pouco menos de calor e às vezes aí se manter vivo lá numa situação onde os outros inversores já estariam todos desarmando. Tá? Então é isso que é o gerenciamento térmico inteligente lá que a gente acrescentou no CFW900. Bom, incorporado ali no CFW900, nos outros drives, isso aqui é um opcional caro, né? É um opcional, por exemplo, no CFW11, que a gente tem que pedir ele montado de fábrica lá, então o desenvolvimento dessa alternativa para o CFW900 foi diferente, onde ele já vem incorporado. No 11 é um opcional que eu tenho que pedir, né, na hora da compra do produto para ele vir montado com recurso lá de fábrica, porque envolve certificação, né? Então, o Safety Torque Off, né, é uma função de segurança para atender hoje as normas de segurança, no caso a NR12, né? E esse Safety Torque Off também vem com o recurso SS1, que é o Safety Stop, né? O que faz o Safety Torque Off, né? Quando acionado esse recurso, né, chega um sinal lá indicando que tem uma emergência, por exemplo, né, o inversor tem que garantir que vai tirar a energia do motor. Então, o que a gente observa aqui na velocidade do motor, por exemplo, que ele vai parar por inércia. Eu tenho que garantir que não tem energia chegando no nosso motor. O que ele substitui, né? Quando a gente fala em NR12, né, é um conjunto de coisas, na verdade, né? Desde o botão de emergência, um relé de segurança, e aí eu posso estar substituindo aqui, por exemplo, um contator, né? Na verdade, até dois contatores de segurança que poderiam estar em série aqui com o inversor para garantir que não iria chegar energia no nosso motor, né? Ele tem um controle interno lá na potência do drive, né, certificado, que quando chega o sinal lá do relé de segurança, por exemplo, né, ele garante que vai abrir esse circuito da potência lá, né, o equivalente a uma redundância de dois contatores em série, esses contatores de segurança amarelo aí, né, vai evitar de comprar esses contatores de segurança. Isso é o benefício maior aí que você vai ter, né? O outro recurso chamado SS1 é quando eu preciso, antes de tirar a energia do motor efetivamente, eu quero efetivar a parada, né? Então, ó, eu quero desacelerar aqui o mais rápido possível, fazer a parada, o stop do meu motor e depois garantir que eu vou fazer a segurança, né? E normalmente se fazer isso aqui com um relé de segurança de temporizado para mandar primeiro o inversor parar o motor para depois acionar o contator ou o safety torque off, né? E agora com essa opção aqui, a gente ativa, né? Então ele recebendo o sinal do relé de segurança, do botão de emergência lá, ele faz a parada do motor e depois entra com safety torque off. Bom, então o CFW900, o que ele tem como missão aqui, né, para ele assumir o lugar do CFW11? Né? Ele tem que ter todas as opções que existem hoje no CFW11, né? A gente tem
ter essas soluções feitas no CFW 900 para a gente poder pensar, falar, ó, agora chegou a hora de substituir efetivamente e falar para o mercado, ó, vamos botar uma data de prazo aqui para encerramento da fabricação do CFW11, né? Só que o CFW11, né, por ser o nosso top de linha também, tudo que era especial, né, foi feito em cima da base desse inversor. Então a gente tem no formato de gabinete aqui, ó, que é os drives que normalmente se encontram em nossas revendas, né? A gente tem esse drive até 950 cavalos, chegando a 1141 amperes. E quando a gente precisa de um índice de proteção maior, aqui que é o IP55, a gente tem essa opção aqui que é o gabinete é diferente, né, fechadão, né? E chegando aí até 211 amperes, 175 cavalos. Quando as potências envolvidas são maiores do que essas, a gente tem o modular drive, né? Que no painel não é um inversor dentro do painel, o painel é o inversor. Então tem uma coluna do inversor desse painel aqui que é uma ponte retificadora, tem outra que são os braços de potência, né? Então esse equipamento modular drive, ele vai de 500 em 500 cavalos, né? Podendo atender até 2.500 cavalos. Fora isso, ainda que não está aqui no nesse slide, a gente tem as soluções de inversores regenerativos, inversores de média tensão, né? Inversores 12 pulsos, inversores alimentados via link DC, uma variedade de soluções que é feito em cima do CFW11, né? E o 900 tem que chegar, ficar equivalente a essas soluções, né? Ter as mesmas soluções para que a gente possa pensar em substituí-lo, né? Hoje, o que nós temos do CFW 900 disponível para o mercado, né? Nós temos desde a mecânica, a gente chama de mecânicas por letras aqui, tamanhos, né? Do tamanho A até a mecânica H, né? A gente atende na tensão de 220 e 380 volts, a gente chegando até 550 cavalos aqui, no máximo 760 pés, né? Por enquanto, é essas as opções que temos no CFW 900. Então, ele tem uma caminhada ainda grande ainda para crescer, né? E conforme foram lançados novas mecânicas, novas faixas de tensão, gabinetes com índice de proteção mais elevado, conforme foram lançando essas soluções, nós vamos estar divulgando. Bom, com relação à capacidade de sobrecarga, tanto o CFW11 como o 900 e os outros, CFW 500, 100, né, eles possuem um regime de sobrecarga normal Dutch, né? O que vem a ser o regime que a gente chama, chamado aí no mercado como normal Dutch ou ND, e o regime heavy Dutch, regime repesado aqui, que é o HD, né? Os produtos do mercado hoje atende esse regime normal Dutch aqui, que é suportar 1,1 vezes a corrente nominal, né, por 60 segundos para a temperatura de 50 graus ambiente, tá? E esse normal Dutch ele tem que suportar até 1,5 vezes a corrente nominal por 3 segundos. Então, esse é o normal aqui do mercado de capacidade de sobrecarga de inversores, que é atendido pelo CFW11 e pelo CFW 900. Eventualmente, algumas poucas aplicações exigem, né, um regime, uma capacidade de sobrecarga mais elevado. E a gente pode atender com o Heavy Duty. Então, por isso que os nossos catálogos, né, vem a informação de corrente nominal de saída em ND e HD. Então, um exemplo rápido aqui, ó, um CFW11 de 33 amperes, ele suporta 33 amperes para o regime normal. Se ele estiver atuando e configurado para atuar num regime de sobrecarga elevado, o que ele faz? Ele trabalha, ele entende que a corrente nominal dele é menor, porque ele tem que se afastar do seu limite máximo, né? Porque eventualmente ele vai ter que aguentar uma sobrecarga de 1,5 vezes por 1 minuto. Então o que acontece, né? Não temos um drive ND e um drive HD. É o mesmo drive, existe um parâmetro que a gente ajusta, onde ele entende se a corrente dele para regime contínuo é maior ou menor, e existe um sobredimensionamento,
né? Quando eu quero atender aquela corrente de 30 amperes para um regime pesado, eu acabo pegando um drive maior. Então, está na tabela aqui, por exemplo. Para atender o regime pesado com 36 amperes, por exemplo, eu tenho que usar um CFW11 de 45, né? E ativar lá um parâmetro falando para ele, ó, você vai trabalhar em regime pesado, e ele entende que a corrente nominal dele, contínuo, regime contínuo é 36, mas ele vai suportar uma vez e meia a corrente nominal por 60 segundos ou duas vezes a corrente por 3 segundos. Tá? É assim que o mercado faz, né? A VEG não é diferente, tá? E é isso serve tanto para o CFW11 como para o CFW 900. Bom, com relação aos, aos sinais de controle, né, os I/Os de controle, entradas e saídas do inversor, né, elas estão equivalentes, né? O que a gente tem aqui nessa tabelinha aqui, são os I/Os do CFW11. O 900 ficou igual, né, com duas saídas digitais a mais. Então, os dois têm 6 entradas digitais, duas entradas e duas saídas analógicas, três saídinhas a relé, e o 900 possui essas duas saídas digitais a transistor, né, mais do que o CFW11. Tá? Então ele não perde em nada aqui com relação aos I/Os comparado com o CFW11. O CFW11 já é bem amigável aqui, né? Até na IHM, em diversos recursos, né? Ele tem o startup orientado, né? Tem o autoajuste quando você faz algum controle vetorial, tem na IHM a opção de fazer cópia de parâmetros, já utiliza ferramentas tanto de parametrização como de programação aqui gratuitas, que é o WPS e o WLP, né? Possui aplicativos dedicados para customizar o inversor. Então, o que são isso aqui? São softwares de programa Ladder que a VEG desenvolveu para algumas soluções, como pompigênios, pontes rolantes, né? Soluções já prontas para bobinadores. Então, são programas em Ladder que você pode ativar de forma bem simples, até mesmo sem saber programar Ladder, você consegue usar esses recursos aqui. Tá? O Safety Torque Off, no caso do CFW11, é um opcional, né? E o GBT de frenagem está disponível para todos os tamanhos e vem como padrão em todos os modelos até a mecânica D. Depois ele se torna um opcional. Então aqui, a IHM do CFW11, que já é bem amigável, ela permite a visualização de variáveis aí de forma gráfica, né, barra gráfica, né, para ser mais correto, né? Eu posso, por exemplo, que de vez eu ver três informações menores, eu prefiro ver uma informação grande que eu quero ver uma distância maior. A IHM já possui menus, atalhos aqui para facilitar a navegação nos parâmetros, texto, né, para ficar mais fácil a interpretação e o ajuste desses parâmetros. A IHM do CFW11, ela é destacável, então ela vem montada aqui no frontal do inversor. Eu posso desencaixar ela daqui, destacar ela daqui e usar na porta do painel, né? A gente recomenda o uso de um kit moldura, que é só um acabamento para não ficar aparente lá o furo na tampa do painel e ter o encaixe dessa na porta. E um cabo, né? Que eu tenho algumas opções desse cabo. Esse cabo pode ser montado, não tem nada de especial, é uma extensão, conector DB9 e DB9 dos dois lados, né? E a gente tem algumas opções de comprimento que são vendidas. Essa aqui é a IHM do 900. Então ela é ainda mais amigável do que a do CFW11. Ela é realmente gráfica. Ela possui como se fosse 3 páginas de operação principal, onde eu posso configurar de que forma e o que eu quero monitorar. Então, por exemplo, aqui esses quadradinhos indicam como se fossem páginas que eu posso navegar pelas setinhas laterais aqui do frontal. Então, essa tela do meio, ela está configurada para monitorar a velocidade do motor lá de forma gráfica mesmo, né? Depois eu posso ter outra tela configurada para monitorar 9 variáveis de minha escolha,
né? Como eu posso também configurar uma outra página no padrão do que é feito lá no CFW11, onde eu indico lá velocidade, corrente, frequência, com variáveis no formato um pouco maior, né? Então, ajustáveis. São três na telas de monitoração ajustáveis que a gente vai ter disponível. Aqui é a tecla Help, que eu já comentei lá no começo. Então, quando eu tenho alguma dúvida do que eu estou ajustando aqui, eu posso acionar essa tecla e ele vai me informar com um texto aqui, que é um conteúdo, um pedaço de conteúdo do manual de programação, esclarecendo qual que é aquela função, né? Então, dificilmente quem estiver fazendo startup ou fazendo algum ajuste vai precisar, né, consultar um manual aqui. Bom, é, a IHM do CEF 900 também é destacável, da mesma forma do que a do CFW11, né? Existe também um kit moldura, ela tem a USB incorporada aqui na IHM, o que é um benefício, porque você, quando usa essa IHM na porta do painel, você traz a USB para fora do painel, sem precisar abrir ele, caso você queira conectar um computador nessa porta, né? E o Bluetooth, né? O Bluetooth lá na porta do painel também vai facilitar para você comunicar com o WPS Mobile. Aqui é um pouquinho de como que funciona essa IHM do CF900. Então a ideia aqui é que não tenhamos mais parâmetros, né? É assim, por que existe os parâmetros tão famosos, tão conhecidos aí no mercado de inversor, né? Porque a gente, nos primeiros inversores, nós não tínhamos uma IHM amigável, né? Não tinha, ainda hoje nós temos algumas IHMs que não tem texto, só tem lá a indicação de parâmetro, P100, mas o que que é o P100? Não está falando lá que é a rampa de aceleração, por exemplo, né? Do 11 em diante, nós já temos a IHM com texto falando, ó, P100 é rampa de aceleração, e você entra, você vê as opções de ajuste, ativar a rampa S ou não, né? Então, aqui a gente já não tem o número do parâmetro. Nós temos menus e submenus, né? Então, tem os quatro menus principais aqui na tela, quando eu entro no menu principal, lá é o status, diagnóstico, configuração e assistente. E conforme eu vou entrando, né, por exemplo, eu quero configurar a frequência de chaveamento do meu inversor. Eu entro no assunto configuração, dentro do assunto configuração eu vou ter inversor, motor, controle, comandos de referências. Eu entro no assunto inversor. Dentro do assunto inversor, eu tenho aqui a fonte de alimentação de potência, uso do inversor, se é ND ou HD, né, a modulação PWM, se vai ser ativa lá para 200 metros. Né, e eu tenho a frequência de chaveamento, entro aqui nesse assunto e regulo do jeito que eu quiser. Né? Então é intuitivo, né? O pessoal às vezes fica com medo, nossa, não tenho mais o número de parâmetros, mas você vai procurar o assunto, né? Basta você procurar o assunto para regular o que você precisa, né? Ele continua com o startup orientado, que ele vai te orientar aqui ao fazer os ajustes iniciais, como é feito no CFW11, tá? Então eu acho que isso aqui, quem mexe com inversor de frequência não vai ter grandes dificuldades e vai aceitar isso aqui com bastante naturalidade. A gente já tem esse formato de programação aqui na Soft Start SSW900 e não tivemos dificuldade nenhuma de migrar para esse formato aqui na linha de Soft Start. Bom, uma das coisas que faz o inversor ser um top de linha, além da potência, é a flexibilidade aqui com relação a acessórios. Então, o CFW11 era o drive com mais capacidade de acessórios. Então, ele possuía aqui, basicamente, quatro slots principais, né? Eu não considero o quinto um acessório, porque depois de um tempo que ele foi lançado, esse era um cartão de memória aqui que passou a ser integrado no produto, deixou de ser um opcional, ele vem acompanhado com o produto. Então ele tem aqui o slot 1, slot 2, slot 3 e esse slot 4 que funciona como se fosse uma gavetinha embaixo do slot 3.
E eles são identificados por cores e posições específicas, né? Então, o slot 1 é um acessório branco, que são alguns modelos de acessórios que expandem os I/Os, né? Entradas e saídas, e só pode ser encaixado aqui na posição 1. Então, não posso ter mais de um acessório na cor branca, por exemplo. O slot amarelo são acessórios para leitura de encoder, né? Acessórios para leitura de sensores de velocidade, de posição. O slot 3 é de comunicação e o slot 4 também de comunicação. Então eu poderia ter posso ter até duas redes simultâneas aqui no CFW11. Isso já traz muita flexibilidade para o CFW11, né? A gente tem uma variedade muito grande de opcionais aqui, de recursos que eu posso escolher acrescentar no Drive, modelos de expandem I/O, encoder, comunicações, né? Desculpa. É. E a gente tem uma placa que ocupa os três slots principais, que a gente chama de placa PLC. São duas placas, dois modelos, na verdade, PLC 11 e PLC 1102. 1101 e 1102. O CFW11, ele é um drive com CLP incorporado, que a gente chama de soft PLC. Essa placa acrescenta recursos de CLP, acrescenta um maior espaço de memória, permite que esse drive, além de ser um CLP, seja mestre de rede, tá? Então eu mesmo, a gente chegou a desenvolver máquinas aqui com redes com 15 inversores lá que não tinham CLP discreto lá no painel, né? Um dos drives tinha uma placa dessa daqui, mestre da CAN Open, comunicando com os outros 15 inversores e controlando a máquina inteira, né? Isso vai deixar de existir no caso do CFW 900, né? Esse recurso aqui do CLP vai aos poucos vai ser acrescentado. Ele já é um drive que tem o CLP incorporado, e esses recursos a mais aqui vão ser acrescentados no drive padrão. Bom, o CFW 900, ele aceita no seu padrão de fábrica 4 acessórios também. Então ele vem, quando a gente desmonta aqui o frontal dele, a gente vai encontrar uma reguinha, né, nesse aqui que é o formato de L, onde eu posso acrescentar até 4 acessórios no formato aqui na vertical. E a diferença aqui é que eu posso colocar 4 acessórios e eu posso repetir os acessórios. Então, por exemplo, tem um acessório com 3 relé, eu quero colocar ele dois acessórios desse, eu posso colocar lá sem problema, eu posso repetir os acessórios. Outro diferencial é que existe uma reguinha, que é essa aqui do meio, ó, o item 1, que é uma expansão para 7 slots. Então eu posso comprar isso aqui, que é um opcional, e que vai substituir aquela régua que vem originalmente, que é essa daqui, ó. Essa aqui é que vem original no Drive, que permite 4 acessórios. Eu posso substituir ela por esta. E aí, ao invés de 4 acessórios, eu posso ter 7 nessa posição horizontal. Tá? De novo, eu posso repetir os acessórios aqui. Eu não tenho esse problema que eu tinha, essa limitação que eu tinha no CFW11, de apenas um acessório de cada tipo, né? De cada função. Tá? Então, isso aqui traz muito mais flexibilidade do que qualquer outro drive que a gente já teve na VEG. Bom, avançando aqui sobre filtros, né? O filtro RFI, eu comentei que no CFW 900 é padrão em todos os modelos, né? E no CFW 11, né, a gente não, ele é um opcional nas mecânicas de A até a D, e nas mecânicas maiores, a E, F, G, H, E, F, G e H, o filtro é padrão, né? Então, nos drives menores, quando eu tenho que atender lá hospitalar, condomínio, ambientes que são mais exigidos esse tipo de filtro, eu tenho que acrescentar esse opcional. Em alguns inversores, é um opcional que tem que vir montado de fábrica, que é o caso do CFW11, tá? O indutor no Link CC, que é um filtro também, né, ele está incorporado, né, ele é montado internamente no inversor. Então, são dois indutores em paralelo aqui depois da ponte retificadora, que faz o papel
de redução de harmônica, né? O papel que faria uma reatância aqui na entrada, isso está incorporado tanto no CFW11 como o CFW900 em todas as potências. Bom, a frenagem reostática, do que se trata a frenagem reostática, né? Em algumas aplicações que eu tenho grande inércia, que eu preciso desacelerar um motor rapidamente, nesse momento da desaceleração, onde eu estou forçando o motor a parar rapidamente, mesmo que a carga seja pesada, né, o motor se comporta como um gerador. Então ele devolve essa energia para dentro do inversor. E o inversor que não está preparado para receber essa energia que está voltando, né, ele acaba desarmando por sobretensão. E essas aplicações que eu não posso desarmar, eu preciso controlar essa desaceleração, eu tenho que ter um inversor com frenagem reostática. E o que é o inversor ter a capacidade de fazer a frenagem reostática? Ele tem um IGBT de frenagem, um IGBT a mais dentro da sua potência. Então, esse IGBT, né, esse transistor de potência, ele tem a função de desviar o excesso de energia do link CC dele para fora do drive, né? Então, é montado externamente um resistor de frenagem que a VEG vai passar as características. Então, um inversor que tem frenagem reostática não é um inversor que tem o resistor de frenagem, tá? O inversor que tem a frenagem reostática, ele tem um IGBT, que ele assume esse controle de desviar o excesso de energia para cima de um resistor. Então, ó, o cliente vai ter que fabricar, mandar fabricar esse resistor, né? Existem algumas empresas especializadas nisso. A gente pode informar as características do resistor que será necessário, né, para que esse excesso de energia seja dissipado em calor, né, e o drive continue controlando a velocidade do seu motor, freando ele na necessidade da aplicação. Então, tanto o CFW11 como o CF900, na maioria dos casos, a gente tem que observar essa decisão de ter o IGBT de frenagem ou não na compra do inversor. Por quê? Em alguns modelos menores, como a gente pode ver aqui do CFW11, né, até 105 amperes, por exemplo, isso aqui está incorporado no produto, até a mecânica D, ó. Está incorporado no drive o IGBT de frenagem. Você usando ou não, ele tem lá o recurso, né? Na mecânica E já, por exemplo, isso aqui se torna um opcional. Então, ó, não está incorporado. Eu posso comprar um inversor lá de 142 amperes, ou de 180, ou 211 amperes, sem a frenagem, sem ter isso incorporado, né? Vai pagar menos para não ter a frenagem, né? Ou eu tenho aqui, ó, um opcional incorporado interno, mas é um opcional, né? E aí, esse opcional não dá para acrescentar depois. Se eu comprei o drive sem a frenagem, você tem um problema aqui na hora. Ah, agora eu resolvi frenar essa carga, ou apliquei esse inversor em outra máquina, né? Não tem como mudar isso daqui nessa mecânica E, por exemplo, né? E aqui, ó, nos maiores drives de mecânica F, por exemplo, não está incorporado e o opcional nem é interno mais. Ele passa a ser um opcional externo, que é um DBW03 ou um DBW04, que é um módulo externo, tá? Então, isso aqui tem que ser esse cuidado com relação ao GBT de frenagem, não só nos inversores FW11, no 900, tem que ser tendo um cuidado especial na compra de qualquer inversor, tá? Bom, aqui eu mostro um pouquinho, novamente, sobre o Safety Torque Off, né? Lembra que eu tinha comentado que a solução para atender NR12, né, para ter segurança lá, é um conjunto de itens, né? Não é um inversor com Safety Torque Off que resolve a sua necessidade de normalizar lá a sua máquina para NR12, por exemplo, né? Vem desde a necessidade lá, aconteceu um acidente, agora eu tenho que adequar minha máquina, então vai ter que envolver um engenheiro de segurança, o engenheiro de segurança que vai avaliar o risco lá de todas as partes da máquina, e ele que vai definir, ó, aqui tem que ter um botão de emergência supervisionado por um relé de segurança, esse motor, quando eu bater emergência, eu tenho que garantir que ele vai ter que parar por inércia, eu tenho que garantir que não vai chegar energia mais nele, né? E aí eu posso usar um drive com safety torque off ou
um inversor normal com relé, com um contador de segurança aqui em série, ou dois contadores, né? Lembra que lá no slide, nos slides anteriores eu comentei que o que ele substitui realmente são os contadores de segurança. Bom, no caso do 900 e do CFW 500 aqui, né, a gente que são os drives com os melhores, maiores índices de segurança, a categoria mais elevada de segurança atingida nos nossos inversores, né, eles atendem o STO categoria 4 e acrescentaram o SS1, que é aquela opção de desacelerar o motor dentro e depois ativar o STO. Bom, aqui é um pouquinho de comunicação USB. Então aqui o CFW11, ele tem a USB, só que ela é no gabinete, né? É uma portinha aqui do gabinete, então ela não tem a facilidade lá do 900, que a comunicação está na própria HM. E aqui vai permitir você comunicar via WPS ou WP. Né? A gente antigamente usava o SuperDrive para parametrização e o WLP para programação de recurso ladder. Né? Hoje eu recomendo o WPS para parametrização do caso do CFW11 e o WLP para a programação do ladder nesse produto. Então, no caso do CFW11, com recurso utilizando esse WLP, a gente tem algumas soluções já desenvolvidas para esse equipamento aqui. Soluções para sistemas de bombeamento, né, de elevação. O que são essas soluções? São programas nesse formato aqui em ladder, que foram desenvolvidos pela nossa engenharia de aplicação e estão dentro da ferramenta de programação. Aqui dentro do WP eu tenho uma aba ferramentas e eu tenho o software pronto. Eu só seleciono o programa que eu quero usar, se é um bobinador, se é uma ponte rolante, se é uma elevação de carga lá, né? Ou um sistema de bombeamento, lá um pump gênios, eu posso selecionar, enviar esse programa para o meu inversor e fazer o uso dessa solução. Tá? Então existe o Pump Genius na versão Simplex, na versão Multipump, na versão Multiplex. Nós temos a solução para pontes rolantes, que você tem um software para elevação de carga e outra para translação. Temos softwares lá para diversos tipos de bobinamento, bobinador axial, bobinador tangencial, bobinador com tangencial com torque, controlado pelo torque do motor ou por célula de carga. Então tem uma variedade de soluções aqui para bobinamento, é uma aplicação complexa, tá? Difícil de se controlar. Então, por meio desse software aqui, tudo se torna mais simples, tá? Bom, esses softwares, por enquanto, não foram traduzidos aí para o CFW 900. Então, é mais um recurso que a gente tem a missão aí de trazer para o CFW 900. E tem que fazer isso porque a gente tem esse recurso aí no CFW 11. Então, aos poucos, a gente vai desenvolvendo as soluções e vai liberando para vocês aí os softwares que vão existir também para o CFW 900. A gente usa exclusivamente o WPS no CFW 900, tanto para parametrizar lá, né, fazer os ajustes, e como ele não tem parâmetro, a gente tem essas telas mais amigáveis aqui para você acessar as informações e regular o que você precisa. Então, assim, é um pouquinho diferente aqui do que uma lista de parâmetros, né? Você vai entrando também aqui nos assuntos dentro do WPS, e aqui nessa ferramenta também nós podemos abrir o recurso de programação ladder do CFW 900. Esse aqui é o WPS Mobile, tá? Então é um aplicativo de celular, tanto para o iPhone ou para o Android, né? Vai, na- nas lojas ali de aplicativos, gratuito também. E ele serve tanto para monitoração como ajuste. Então eu posso estar lá com o meu celular, eu vou parear ele no meu inversor, né? E eu vou ativar lá no meu o Bluetooth na minha HM, né? Vou ver a senha,
vou parear aqui com o meu celular, vou ficar online, eu posso ajustar o que eu precisar, eu posso monitorar, eu posso terminar de fazer o startup do meu inversor e salvar um backup desses ajustes dentro do meu celular. É como se tivesse praticamente com o computador ali na mão para fazer o startup, tá? O que que não dá para fazer aqui, diferente do WPS de PC, né? Você não tem como fazer o Ladder aqui no aplicativo de celular. Tá? Outra coisa que costumam perguntar: mas eu posso controlar isso aqui como se fosse um controle remoto também? Não, isso aqui também não está disponível no aplicativo. Bom, outra mudança importante é a redução de tamanho. Tá? Então, o CFW 900 ele está mais compacto e ele está na média de tamanho dos concorrentes do mercado. Então, foi feito um estudo nos concorrentes da VEG e a gente quis ficar dentro do dimensional dos concorrentes, né? Então, tem modelo de concorrente aí que é maior que o nosso e alguns modelos que é um pouco menor que o nosso. A gente está na média. Tá? Estando na média, já somos menor do que todos os modelos de inversor do CFW11. Então, tem modelos menos, aí 13%, 9%. A, a, a diferença principal é sempre na largura, que é o que o mercado tem pedido, né? E outra diferença importante é com relação ao a quantidade a capacidade de corrente nesses gabinetes menores. Então, teve um aumento da potência aqui, uma densidade maior de potência em mecânicas menores. O que que significa isso? Ó? A mecânica E, por exemplo, né, além do CFW 900 ser menor do que o gabinete da mecânica E do CFW11, ele atende a corrente que pertence à mecânica F do CFW11, que seria a próxima mecânica aqui do CFW11, já é atendida na mecânica E do CF900. Bom, aí o grau de proteção padrão da VEG, né, é o IP20, que é o mesmo grau do CFW11, né? Nós atendemos aqui com esse chapéuzinho aqui, o IP21. Temos aqui os kitzinhos para o L tipo 1, né? As certificações atuais, então já está atendendo todas as principais certificações do mercado. E um comparativo importante aqui. Né? Eu falei de um monte de coisa que o CFW 900 tem, que é superior ao CFW 11, né? E aí a pergunta vem: nossa, o CFW 900 vai ficar mais caro, né? Com tudo isso de recurso, né? Isso vai tornar ele mais caro. Safety Torque Off, porta Ethernet, filtro RFI, né? Fonte de alimentação externa, né? Dual Port Ethernet. Então, essa tabela aqui mostra o seguinte, né? Isso aqui é uma realidade, tá? O CFW 900 padrão, ele tem que ter o mesmo preço do CFW 11 ou ser mais barato, tá? Isso aqui é uma realidade, né? Há poucas semanas atrás, a gente tinha algumas situações ainda onde o CFW 900 e ficava no drive, principalmente nos drives menores, menor potência, ele às vezes ficava um pouquinho mais caro do que o CFW11, mas agora não, tá? Todos os modelos de CFW 900 ou vai estar no mesmo preço do 11 ou mais barato. Então, esse é o comparado por mecânica, por potência aqui, né? Só que se eu fosse colocar todos os recursos que eu tenho no CFW 900, se eu fosse acrescentar no CFW 11 para ficar equivalente ao CFW 900, o CFW 900 ele acaba ficando 48% mais barato. É a mesma coisa que, ó, se eu pegar um CFW 11, acrescentar o Safety Torque Off, acrescentar filtro RFI, acrescentar a fonte de alimentação externa e a Ethernet, ele fica 150, quase 50% mais caro do que o CFW 900, tá? Isso aqui é importante, né? Então,
quando o cliente tem a necessidade de ter segurança, de ter um filtro RFI, dificilmente numa proposta, numa especificação, a solução vai ficar o 11 com acessório, porque o 900 já está com isso tudo incorporado e vai estar no mesmo preço ou mais barato do que o 11, tá? Então, assim, para a gente finalizar, que a gente precisa saber aí para especificar, né, dimensionar um inversor para um motor, né? Então, algumas coisas básicas ali, né? Desde é básicas, mas muitas vezes não chega para a gente, tá? O pessoal pede, me dá um inversor para um motor de 15 cavalos, né? A gente precisa saber a tensão da rede, se a tensão do cara é mono, se é tri, se é 220, se é 380, qual que é a tensão da rede dele, né? Do motor, né? O que que é importante a gente saber do motor? A tensão que ele vai trabalhar, a corrente que ele vai trabalhar, né? Se o cliente vai usar o fator de serviço desse motor. Então, às vezes, um motor de 10 amperes lá, ele resolve usar o fator de serviço lá de 1,25, ele não vai trabalhar com 10 amperes, vai trabalhar com 12,5. Se eu dimensionar um inversor de 10 amperes, esse inversor não vai aguentar. Então, eu preciso saber a corrente de trabalho, porque é isso que vai passar por dentro do inversor, é a corrente. Se o regime de sobrecarga, o que que é a máquina do cliente? É uma bomba ou é uma elevação de carga, né? O regime de trabalho exige que eu faça o dimensionamento em normal duty ou heavy duty? Isso aqui é importante também, né? Outra coisa, alguns opcionais, né, precisam vir montados de fábrica. Então, no caso lá, eu quero o safety torque off, mas eu quero o CFW11, né? Na compra eu tenho que pedir isso aqui. Não dá para acrescentar depois que eu já tiver o inversor na empresa, no cliente, né? São, eu quero com IP55. Não é um recurso que eu encaixo aqui e acabou, né? Não é a mesma coisa que eu quero device net, eu compro um acessório e encaixo lá, agora meu drive tem device net. Então, opcionais que são internos, tem que tomar cuidado ali, que nem é o safety torque off, frenagem, filtro RFI, índice de proteção, né? São detalhes, coisas que depois, muito provavelmente, você não consegue acrescentar no drive. E depois, é, outros opcionais, né? Outros opcionais que são plugin, opcionais que eu posso acrescentar, encaixar no Drive, que é o que eu comentei. Eu quero uma rede, né? Agora eu quero um device net, eu quero um Profibus, eu quero uma CAN-Open, eu quero um kit moldura para minha HM, né? Aí eu posso acrescentar depois que eu já tenho o Drive, decidir isso aqui depois. Bom, era isso, galera, que eu tinha para apresentar para vocês. Fica aqui no último slide o meu contato, Rogério Luiz Russo, né? Meu telefone fixo aqui na VEG é o 50532335 aqui em São Paulo, e meu e-mail, rogerior@veg.net. Queria agradecer então, Rogério, em nome da Dimensional, pela parceria. Nós agradecemos aqui, obrigado, Thiago, pela oportunidade. E estaremos aí juntos em novas apresentações, novos webinars aí no ano que vem. Valeu. Obrigado, Rogério. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Obrigado.